Pessoal, e o Botafogo que venceu a primeira partida do Campeonato Brasileiro no seu segundo jogo. A mídia está se rendendo ao time do Botafogo, né, falando bastante aí também sobre o treinador. Tem polêmica e muito mais. Ficou interessado e quer saber as últimas informações do Fogão? Então assista esse vídeo até o final. Já antes, a Roberta Barroso precisa ser acionada, Breiler. Ela tem que correr para a coletiva do Renato Paiva, que vai hoje dar boas explicações. Afinal de contas, Roberta, o Botafogo venceu na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, empatou na primeira aqui em São Paulo contra o Palmeiras, um bom resultado, e hoje, melhor ainda, somou 3 pontos diante do Juventude. Como é que você viveu aí de perto esta vitória do Fogão, Roberta? Boa noite. Tudo bem, Plihal? Boa noite para você, Breiler, para o fã de esporte. Aquele friozinho por aqui. No final do jogo, os torcedores botafoguenses gritando é campeão, porque o Botafogo conquistou esses primeiros 3 pontos aí no Campeonato Brasileiro. A primeira vitória com Renato Paiva no comando da equipe. Teve aí esse empate com o Palmeiras, que você lembrou bem na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Veio de derrota na Libertadores contra a Universidade do Chile, mas hoje essa vitória. É um primeiro tempo que começou com poucas emoções, inclusive foi o Botafogo que levou o primeiro susto com o Cagliari, ele acabou escorregando, mandou para fora e a bandeirinha também assinalou impedimento, só que ainda no primeiro tempo o Botafogo abriu o placar com Igor Jesus depois da assistência de Arthur. Teve Kamehameha aqui então no Nilton Santos, o Igor Jesus que não balançava as redes há 9 partidas. E o Arthur, só para um ponto importante, porque no último jogo pela Libertadores ele começou no banco de reservas e é um jogador com status de titular e hoje também fez a diferença por aqui, mas faltou o gol dele, até acertou o travessão na segunda etapa. No segundo tempo, então a gente já entra nessa segunda etapa, que o jogo começou ainda morno, o Juventude até trocando passes ali logo no comecinho, o Renato Paiva não gostando, colocou a mão na cabeça. Aos 4 minutos o Batalha teve uma boa chance, mas depois a partida foi melhorando, veio o segundo gol, Plihal, de lateral para lateral. O Renato Paiva já vinha falando que os laterais iam participar muito das jogadas ofensivas, que iam dar muito trabalho para as defesas adversárias, e o Matheus Ponte acabou então fazendo esse segundo gol depois do passe do Cuiabano. Matheus Ponte que entrou no segundo tempo aos 9 minutos e balançou as redes. Teve gol anulado por aqui de Igor Jesus, até depois do passe também de novo do Matheus Ponte, mas acabou o juiz marcando impedimento. O Juventude logo não se entregou, teve bola na trave do Juventude com o Cagliari, mas acaba saindo daqui do Nilton Santos com essa derrota. O Igor Jesus, quando foi substituído ali no finalzinho por Mastriani, que inclusive fez a estreia nos minutinhos finais, ele foi muito aplaudido pela torcida. O Igor Jesus, que está fora do próximo compromisso pela Libertadores na terça-feira contra o Carabobo. Vai fazer falta e fica a expectativa de quem será o substituto. Se o Mastriani, que jogou só no finalzinho, é uma opção para o técnico Renato Paiva. Plihal. Boa, Roberta. Corre lá para a sala de coletiva rapidinho, porque a gente espera ainda dentro deste Sport Center, claro. Breiler Pires. Botafogo recuperou-se da derrota na primeira semana na Copa Libertadores. Também é o atual campeão da Libertadores. Olha que luxo, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores. A vitória hoje contra o Juventude, quando você recebe o Juventude, o atual campeão, era esperada. O futebol do Botafogo foi dentro do esperado? Abaixo? Acima? Plihal, você falou que eu fui bonzinho. Os caras estavam cornetando o Renato Paiva. Com o Renato Paiva. Dizendo que ele dá muito espaço para o adversário e que já detectavam isso nos outros times que ele dirigiu. Então, tem 2 coisas para a gente analisar. Do outro lado, tinha um adversário chato, um adversário que joga ali fisicamente na imposição, que marca alto, que gosta de dividida, que tem 2 pontas, o Peterson do lado esquerdo e o Batalha do lado direito, que voltam para marcar o tempo todo, ajudam no combate. Então é um time complicado. E tem o Gabriel Cagliari, que em grande fase, com confiança, teve oportunidade no começo do jogo, e ele se desloca o tempo inteiro. Então, 2 gols na primeira rodada. Sim, então... O único jogador a fazer 2 gols na primeira rodada. E um técnico do outro lado, o Fábio Matias, que participou da campanha vitoriosa do Botafogo no ano passado. Ele começa ali, segura como interino a bucha até o Arthur Jorge chegar, e conhece bem o Botafogo, tem feito um bom trabalho no Juventude
E também outro fator que a gente precisa considerar, que esse é o terceiro jogo do Renato Paiva. Então o time ainda está se moldando, o time ainda tem falhas. Então hoje, quando precisou propor o jogo, jogando em casa com 3 volantes, Patrick de Paula ali a novidade com o Marlon Freitas e o Gregory, ficou mais engessado, teve dificuldade. Então o primeiro gol sai ali numa jogada do Arthur, oportunismo e bela cabeçada do Igor Jesus, mas não foi realmente um jogo vistoso do Botafogo, produziu muito pouco. Os dois times produziram pouco no primeiro tempo. E no segundo, a partir da alteração, o Santi Rodrigues entra no lugar do Patrick de Paula e aí ele vai jogar do lado esquerdo, o Savarino ganha liberdade para flutuar, para fazer uma função que ele fazia mais no ano passado, com mais liberdade ali na frente, e fica um Botafogo mais parecido com aquele que a gente se acostumou com o Arthur Jorge. 4 atacantes, 4 jogadores com liberdade para se movimentar lá na frente, e o Botafogo melhora. Para mim, foi um jogo bem aberto no segundo tempo, o Juventude também teve oportunidades, mas o Botafogo, quando começou a trabalhar um pouco mais a bola, e o segundo gol sai de uma jogada trabalhada desde o campo de defesa, com aceleração no momento certo, virada para o Cuiabano cruzando, e o Matheus Ponte, que também entrou no segundo tempo preenchendo a área, é um gol que o torcedor do Botafogo espera ver mais, de mais construção, Botafogo trabalhando um pouco mais com essa bola no pé. Mas é natural, aos poucos isso tende a acontecer, com o jogo fluindo, o sistema tático mais encaixado. Não dá pra gente cravar nada que esse Botafogo do Renato Paiva vai ser fabuloso como o Botafogo do Arthur Jorge, ou já está fadado ao fracasso, porque, repito, é um recorte muito pequeno. Pecado esse gol anulado, né? Pecado. Aliás, tivemos alguns nesse sábado anulados ali por milímetros, eu sempre lamento demais. Mas esse corretamente, o Matheus Ponte estava com o pé à frente ali, o impedimento foi bem marcado, mas... Saudade da mesma linha, sabia? e o Botafogo fez o que tinha de fazer, vencendo em casa. Poderia ter jogado mais? Poderia, mas no segundo tempo eu vejo que o time encontrou um caminho, o Paiva mexeu bem, o Matheus Ponte deu mais agressividade pelo lado, o Botafogo soube atacar mais pelas laterais, foi uma vitória merecida do Botafogo. O Vitinho saiu no intervalo, mas por precaução não preocupa para os próximos compromissos. Olha lá, a primeira vitória do Botafogo com o Renato Paiva teve os seguintes números. O Botafogo com mais posse de bola, 57-43, mais finalizações, mas foi justinho, 16-14, certas aí o Botafogo dobrou em relação ao Juventude, 6-3, grandes chances criadas, 4-1 para o Botafogo, ações na área rival, 34 para o Fogão, 16 para o Juventude. E o Botafogo a gente pode fazer alguns recortes também e qualificar como um bom jogo do Paiva na estreia contra o Palmeiras, no Allianz Parque, um jogo de maturidade, em que o Botafogo teve até a oportunidade de vencer fora de casa. Contra a Universidade de Chile, mais alternância, um primeiro tempo ok, e no segundo tempo o time baixou de rendimento, o Igor Jesus expulso, e hoje um primeiro tempo de regular para ruim, e um segundo tempo que o Botafogo jogou bem, mas o adversário também teve muito espaço. O adversário conseguiu finalizar, teve bola na trave do Talhari, o Botafogo levou alguns sustos e pode evoluir naturalmente e deve evoluir. O Botafogo tem elenco já, por mais que a gente possa detectar uma outra carência, um elenco que, por mais que não seja do ano passado, já tem jogadores suficientes para jogar mais bola. Mas nessa altura do campeonato, o que tem de ser avaliado é o que o treinador pretende e se o time está assimilando esses conceitos. Então, o esquema do Paiva, 4-1-4-1. O Gregory ali sendo esse jogador de mais proteção, de correr, de preencher mais áreas do campo do que o Marlon Freitas, e o Marlon com um pouco mais de liberdade de jogar com o Patrick de Paula. Esse tipo de sistema tende a funcionar mais quando o Botafogo atua fora de casa e não tem essa obrigação de propor. Então foi assim no primeiro tempo contra a Universidade de Chile, foi assim contra o Palmeiras no Allianz. Quando o Botafogo enfrenta times que se fecham mais, times mais físicos como o Juventude, eu vejo que o sistema do segundo tempo é mais viável, porque o Savarino ganha mais liberdade, o Botafogo ganha mais um articulador no meio e não um volante, o Santi
tem capacidade de se articular também pelo lado esquerdo. Então é um Botafogo que ainda está se moldando e o Paiva vai, aos poucos, detectando também as fragilidades do time. O Botafogo, quando enfrenta o adversário, que gosta de bola longa, que gosta de lançamento, que gosta do confronto físico e no primeiro tempo se propõe a fazer a mesma coisa, a tendência é que leve desvantagem. Porque o Botafogo tem qualidade técnica e com o Arthur Jorge mostrou que, ao ter a bola, se defende melhor. Então, no segundo tempo isso aconteceu, o Botafogo soube trabalhar um pouco mais e o Savarino flutuando e não preso do lado esquerdo é uma melhor opção. Então, vejo que está tudo no script, Plihal. Botafogo com o técnico que está começando agora, reiniciando, resetando as coisas, passou por uma reformulação de elenco, a gente precisa lembrar isso também. Aos poucos vai chegando no seu melhor nível de competição e conseguir uma primeira vitória, conseguir marcar os primeiros gols sob o comando do novo treinador, é uma boa notícia. Eu prefiro olhar esse copo cheio do Botafogo nessa vitória de hoje. Não é determinante, não quer dizer que está tudo lindo no Botafogo, mas já é um ponto positivo, o time aos poucos assimilando o novo esquema tático e as novas ideias do Paiva. Renato Paiva, como você disse, está chegando agora, mas já tem números suficientes para a gente mostrar aqui. Olha lá, a primeira vitória foi hoje, até aqui 3 partidas, somente 0-0 com o Botafogo, 3 buchas, né? Porque mesmo Sim. A Universidade de Chile, tratando-se de um jogo de Copa Libertadores fora de casa, em Santiago, é dureza, tanto que o Botafogo perdeu, foi a única derrota também do Renato Paiva até agora. E agora a vitória 2-0, esses 44,4% de aproveitamento são injustos para ele até aqui, Sim, né? Avaliá-lo pelo aproveitamento não é legal e não é muito correto para ele agora. E se a gente avaliar só pelo resultado, o Botafogo jogou melhor contra o Palmeiras quando empatou do que hoje contra o Juventude. Verdade. Mas jogos com propostas diferentes, com obrigação diferente, o Botafogo precisava propor mais diante da sua torcida. E um outro ponto também no Botafogo é que tem uma mudança, que é o Jair entrando ali, fazendo a dupla de zaga com o Barbosa. É um jogador novo nesse sistema, às vezes ainda hesita com a bola no pé, mas é um ótimo defensor. Uma ótima contratação do Botafogo e vai brigar por posição nesse time. O Bastos, quando voltar, vai ter de correr atrás porque tem um jogador de qualidade por ali se encaixando. E o Gregory também, a gente gosta dele. É um ótimo jogador. Eu também gosto muito. É um ótimo jogador, se sacrifica pelo time. Quando tem a bola, não queima no pé, sabe lançar, sabe passar curto, tem muito repertório e é um jogador que segura muito a bronca do Botafogo quando é pressionado e quando enfrenta um cenário como enfrentou hoje, de um Juventude muito físico também no meio campo, Juventude do Fábio Matias, que espelhou o esquema do Botafogo, um 4-1-4-1, e com muita agressividade para lançar essa bola no Talhari. O Botafogo teve algumas dificuldades, tanto é que um dos primeiros lances do jogo é o Barbosa tomando cartão. Talhari até toca com o cotovelo ali, o árbitro não vê e dá o cartão amarelo para o Barbosa, que matou a jogada, mas alguns desajustes normais por esse estágio em que o Botafogo está, de assimilação de um novo sistema tático, mas com um luxo, né? Já que você citou o fato do Botafogo defender o título de Libertadores e o título brasileiro, é um luxo para o Botafogo, nessa reformulação, ter mantido um cara como o Gregory e outro como o Marlon Freitas, que é um jogador de distribuição que, quando a bola passa mais pelo pé dele, o Botafogo desafoga, o Botafogo tem mais a bola no chão. Então são coisas que, aos poucos, o Renato Paiva vai melhorando e, de certa forma, lapidando nesse Botafogo em reformulação. A partir deles, a bola, logicamente, vai chegar lá na frente. No dinamismo do futebol, no ano passado, quem que era o 9 titular da seleção brasileira? Igor Jesus. Nas eliminatórias, jogos parrudos. E Igor Jesus até fez gol pela seleção brasileira. Não estava vivendo desde então a melhor das fases. O gol de hoje, na verdade ele fez 2, só que só um valeu. Você acha que pode ser uma viradinha de chave? O segundo que não valeu é até mais bonito. Belo gol. Belo domínio, giro de centroavante. A lá Breler Pires. Faz muito tempo, tempos longínquos. Mas o Igor Jesus tem qualidade, é um jogador que começou, assim como o Botafogo, meio confuso ali na temporada, não engatando uma boa sequência, tanto é que não teve uma continuidade na seleção, mas o Botafogo precisa também trabalhar melhor para ele. No jogo de hoje,
A bola chegou muito pelo alto e quando chegou pelo chão, ele guardou. O gol acabou sendo anulado, mas é algo que o Botafogo fazia muito com o Arthur Jorge e precisa fazer mais sob o comando do Paiva, que é ter um pouco mais de calma, não acelerar sempre. No segundo gol, acelerou na hora certa, a bola rodou, girou como deveria e o Igor Jesus é um cara que puxa zagueiro. Ele desarticula ali a marcação com as movimentações e não fica estático. O Breler Pires já ficou 2 meses sem fazer um golzinho? Acontece. Mais de 60 dias, 66 no caso, 9 partidas, 748 minutos. Fez hoje o primeiro gol do Botafogo na vitória por 2-0. O último gol do Igor foi havia sido no dia 29 de janeiro deste ano, na vitória do Botafogo por 2-1 sobre o Flu. E esse jogo contra o Flu, um dos poucos bons jogos do Botafogo no ano. Mas é uma temporada atípica para o Botafogo. Defendendo 2 títulos pesados, como Brasileiro e Libertadores. Começando a temporada sem treinador, demorou muito a chegar o Renato Paiva. E agora que está engatando. A temporada do Botafogo, o torcedor precisa assimilar isso, começou no Brasileiro e na Libertadores. Então vai levar um tempo até se ajustar. E alguns jogadores também vão demorar um pouco a entrar na rotação normal. O Igor Jesus é um deles, mas contra o Palmeiras, por exemplo, já tinha mostrado uma dinâmica, uma mobilidade, um nível técnico muito melhor do que no Campeonato Carioca. Então, a tendência é que esse Botafogo evolua. A questão é, qual é o teto do Botafogo? Qual é a capacidade de assimilação dos jogadores do novo conceito proposto pelo Paiva? Mas o potencial permanece. A equipe titular que entrou em campo hoje era o time base do ano passado e com alguns jogadores que até, de certa forma, criam outros cenários, como o Jair na defesa, como o Patrick de Paula no meio, como a capacidade de ter o Santi Rodrigues para mudar o cenário do jogo no segundo tempo. Então é um Botafogo se moldando às ideias de um técnico que, a princípio, eu vejo que tem tentado encontrar, primeiro, um time ideal e depois ir aprimorando com o tempo que não vai ter o luxo de ter um campeonato estadual para trabalhar o time, mas, em compensação, tem mais jogadores no banco para proporcionar rotações e alternativas para segundo tempo. Pois é, pessoal, tá mais um vídeo, né? O Botafogo que venceu aí o Juventude, né? No Newton Santos, com 2-0, né? Gol de Igor Jesus aos 24 minutos e gol de Matheus Ponte, né, aos 62 minutos de partida aí no Newton Santos. O Botafogo que é o terceiro colocado, né, até agora na competição. Lógico, começou agora a competição, tem muitas águas para rolarem ainda, né, nessa competição, mas é isso. Botafogo que, digamos, querendo ou não, é um dos candidatos aí, né, ao título do Campeonato Brasileiro. Botafogo que vai ter que dosar aí, né, entre Brasileiro, Copa do Brasil, né, Libertadores, vai ter também o Super Mundial de Clubes. Então tem muito que aprender ainda, muito que dosar, muito que fazer, né, ainda para essa partida. Mas quero levantar uma tese aqui, se vocês acham que realmente é isso. O time do Botafogo, com esse novo estilo aí, com esse novo treinador, ele joga bem, né? É rápido, mas também deixa muitos espaços aí para o time adversário. Isso é nítido dentro de campo, isso é verdade. O que é que vocês acham? Qual a sua opinião a respeito disso? Você acha que o Botafogo dá muitas chances para o adversário, deixa muito espaço para os adversários? Né? Vocês acham que essa tese aí é certa, é verdade? Deixa aqui nos comentários, tá certo? Queremos saber aí o que vocês acharam aí dessa segunda partida do time do Botafogo no Campeonato Brasileiro, no Newton Santos, diante da torcida, né? O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Vamos ajudar nós e até a próxima.